Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que eu não gravo vídeo com vocês, mas hoje o assunto ele é de extrema atenção. Alguns de vocês devem ter escutado, ou pelo menos eu estou aqui para poder explicar, que soltou uma instrução normativa, a 2222, agora nesse ano de 2024, para tratar sobre ajuste de imóvel, sobre ajuste de valor agregado nos seus bens imóveis. O que acontece? Hoje, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, você possui imóveis declarados, pessoa jurídica na sua esfera do imobilizado, e a pessoa física declara o seu imposto de renda de pessoa física. E, às vezes, o imóvel que está declarado, ele está com um valor muito inferior ao saldo comercial dele. Então, para você poder fazer um ajuste desse saldo, então, por exemplo, eu tenho imóvel na minha pessoa física e no valor de 100 mil reais. Só que, Fábio, se eu comercializar ele hoje, ele vale 800 mil. Então eu tenho aí um ganho financeiro de 700 mil reais. Se você pegar esse imóvel e valorizar ele hoje, você vai pagar uma tributação de ganho de capital. Pessoa física, você paga 15%. E pessoa jurídica, trazer o ajuste a valor presente, você pode pagar até 34%. Seria 15% de IR, 9% de contribuição social e adicional dos 10%. Com essa instrução normativa 2222 de 2024, o governo falou o seguinte: se você aderir ao nosso programa com o recolhimento fiscal até dia 16 de dezembro de 2024, de 15% de pessoa física, você vai pagar 4%. De 15%, você paga 4%. Pessoa jurídica, de 34% que você vai estar pagando, você reduz para 10%. Uma vantagem espetacular. Para quem quer ajustar o imóvel, garantir ele, trazer ele a valor justo, essa é uma grande vantagem. Porém, nem tudo é flores na vida do contribuinte. O que é essa instrução? O contribuinte tem que ter muita atenção, às vezes escuta muito das mídias e tal, falando a vantagem tributária que a Receita Federal, que o governo está disponibilizando para o contribuinte e tal, que é apenas 4%, de 15% que ele pode pagar 4%, e a pessoa jurídica de 34% pode pagar 10%. Tá, só que tem também o artigo 12 da Instrução Normativa 2222, 2024, data o seguinte: se você aderiu a esse programa, recolheu os 4%, porque o recolhimento dos 4% tem que ser até o dia 16 de dezembro agora, 2024. Se você aderiu a esse programa e recolheu o imóvel posterior, ele tem que permanecer, para você ter 100% dessa vantagem, ele tem que permanecer sobre a sua responsabilidade com alienação que ocorra há 180 meses. Então, para você ter 100% dessa vantagem tributária, o imóvel tem que estar sobre a sua responsabilidade. Você não pode vendê-lo, comercializá-lo num prazo de 180 meses. Se você fez o programa, aderiu, recolheu os 4%, ajustou o seu imóvel, recolheu os 4% de ganho de capital agora em dezembro, chegou em janeiro de 2025 ou qualquer período de 2025 e comercializou o seu imóvel, você vai pagar a diferença. Os 4% que você teve a vantagem e mais 11% se for pessoa física. Se for pessoa jurídica, a diferença também do ganho de capital sobre os 34%. Então, tá aí. Você tem essa vantagem de você aumentar o teu ganho de capital, recolher menos a tributação, porém você não pode comercializar o seu imóvel num prazo de 180 meses, traduzido a mais ou menos 15 anos. Fizemos um cálculo interno aqui no escritório, pelo menos eu fiz, e todos os clientes aqui que nós temos aqui da NFP Contabilidade, e a gente não viu vantagem. Como que a gente fez essa esfera? Eu peguei a proporção do ganho do recolhimento tributário e fiz como se esse cliente tivesse utilizado esse dinheiro numa aplicação financeira. E essa aplicação financeira eu trabalhei dentro da Selic. A Selic está mais ou menos em torno de 11,73 mais ou menos ao ano. E eu fiz esse cálculo dentro desse prazo de 15 anos. Se o cliente utilizar esse dinheiro para fins de aplicação financeira, o ganho dele, a rentabilidade que ele vai ter, vai ser maior que essa vantagem tributária. Então, se você utilizar, a gente fez esse movimento dentro de uma esfera de um simples rendimento tributário. Isso que eu não estou falando, quando eu falei de aplicação financeira, eu estou utilizando só a base da Selic. Eu não utilizei nenhum outro tipo de esfera que dê uma rentabilidade maior. Eu utilizei só a base da Selic. E utilizando a base da Selic, tem desvantagem financeira. Mas também é o nosso dever passar também que
tecnicamente, pelo menos aqui no meu escopo de clientes, algumas análises que nós fizemos, nós não achamos interessante para nenhum dos nossos clientes. Nenhum dos nossos clientes atendeu dentro desse paradigma que eu montei. Eu peguei uma base para o cliente utilizar esse dinheiro para fins de economia financeira. Pode ser que a situação de cada contribuinte seja diferente. Então, o que eu sempre aconselho? Busque o seu contador, por quê? Se você começar esse imóvel antes dos 180 meses, existe uma fórmula sobre esse percentual de desconto que você aderiu. Então vamos supor, você recolheu os 4%, só que depois de 3, 4 anos, você vai ter que vender esse imóvel. Você vai aderir à fórmula, que a fórmula ela não é de simples, tem muito pouco. Aí vamos fazer aquela regrinha de matemática. É o valor da alienação menos, abre colchete, o custo do bem imóvel antes da atualização, mais, abre parênteses, a diferença entre o valor do bem imóvel atualizado e o valor do seu custo antes da atualização, vezes o percentual proporcional ao tempo decorrido da atualização até a venda, conforme previsto no parágrafo. Essa fórmula vai te dar o percentual da diferença que você tem que recolher sobre o que você ou sobre os 4% perante os 15% ou dos 10% perante os 34%. Então vale a pena buscar um profissional, vale a pena buscar a ajuda de um contador para poder orientar, para ver se essa instrução normativa ela é para você interessante ou não. Lembrando, prazo limite da adesão desse programa é até o dia 16 de dezembro de 2024. Valeu pela dica, pessoal? Busque seu contador, tente ver as vantagens que você tem de acordo com as instruções, que isso pode ou não auxiliá-los em qualquer tipo de vantagem que você tenha competitiva de mercado. Mas vale a gente ressaltar também as dificuldades que você pode ter. Grande abraço a todos, uma ótima semana, ótimos negócios!